Bem-vindos a este Presença, onde vamos falar sobre o 9º Congresso Nacional LGBTI, com a advogada e também especialista em gênero e diversidade, presidente da Comissão de Direito Homoafetivo e Gênero aqui da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, seccional de Santa Catarina, Margarete da Silva Hernandes. Um prazer conhecê-la, bem-vinda. Obrigada. A segunda mulher gerente do BESC, né? É uma honra, né? Faz tempo, mas é verdade. E o BESC deixa saudades, né? Deixou. Deixa saudades. Quem conheceu, deixou. Quem conheceu não esquece. Não. Muito BESC, para quem não sabe, era o nosso Banco do Estado de Santa Catarina. Então, você que está na cabeça organizando este 9º Congresso? Sim, nós aqui, a nossa comissão, É a comissão, né? Mas você que está gerenciando tudo. Sim, por conta de que eu sou presidente, então a gente está gerenciando. E também, mas não somente eu, e a presidente também da comissão do Conselho Federal, né? O Conselho Federal de Advogados, junto com a seccional. Exato. E é a primeira vez aqui em Florianópolis? Primeira vez em Santa Catarina. Em Santa Catarina, o 9º Congresso. O 9º Congresso. Consegui trazer para cá. Parabéns de novo. E o que é esse LGBT? É uma discussão, não tem também consenso, né? O que isso significa, né? Então essas siglas elas são nas convenções, né, LGBTs, nas conferências LGBTs nacionais, é que o movimento social se organiza e cria essas siglas. Denominação. Né? Isso. Então, para fora do Brasil, né, nos Estados Unidos se usa muito LGBTQ. Nós aqui estamos utilizando LGBTQI, mas eu utilizo lá na minha comissão LGBTI. Por quê? O que é essa sigla? O L são das lésbicas, são das mulheres que se relacionam com mulheres, né? O G de gays, homens com homens. Né? O B de bissexuais. O T de transexuais ou transgêneros ou travestis. Intersexuais é o I. E o que é queer? Queer, é a teoria queer. Podia botar o alfabeto todo de uma vez, né? Também ia facilitar. Então, eu penso o seguinte, que essas letras, infelizmente, às vezes são mal interpretadas, porque as pessoas entendem que o público LGBTI, ele deseja privilégios, por isso segrega, por isso fere até a Constituição. Cria um nicho. Cria... Não, muito pelo contrário. As siglas são criadas para requerer direitos. E, infelizmente, nós precisamos disso ainda, né? Eu não precisaria estar aqui falando de uma orientação sexual e afetiva de uma pessoa, muito menos do gênero dela ou da sexualidade dela, porque é uma coisa que só diz a ela. É o direito subjetivo dela. Como você dizia antes de começarmos o Presença, existem 8 bilhões de sexualidades. Cada um tem a sua. Cada um é um indivíduo e com suas peculiaridades. Né? Exatamente. Cada indivíduo, então a gente não precisaria estar aqui discutindo. Mas, infelizmente, nós precisamos discutir sim, porque nós precisamos discutir direitos. Né? Isso até para provocar políticas públicas também. Claro, principalmente, né? Assim como a mulher tem existe. A saúde específica, os trans também têm suas peculiaridades. Exatamente, isso é uma luta nossa. Agora aqui em Florianópolis nós criamos, né, é a única cidade do estado de Santa Catarina, é a capital, e nós conseguimos criar o Conselho Municipal LGBT. Eu sou conselheira também. É o primeiro conselho no estado? É o primeiro. Conselho Municipal LGBT. Conselho Municipal LGBT. E o que do qual eu faço parte também, representando a OAB, que a OAB tem uma cadeira lá. É um conselho paritário, com órgãos do governo e órgãos da sociedade civil, né? Principalmente os movimentos sociais são todos representados ali. Então, nós estamos agora, recentemente conseguimos aprovar, o prefeito de Florianópolis assinou o Plano Municipal LGBTI, né? Que é um plano que vai ali agregar as políticas públicas, né, para esse segmento. Então, nós vamos poder ter um atendimento específico em postos de saúde, vamos poder conseguir atender melhor as crianças transgêneras na escola. Enfim, tem todo um plano que nós criamos, né, um plano bastante volumoso até, de metas na educação, saúde, segurança, inclusive turismo, lazer, todos para o público LGBT. E isso todo município deveria ter ou foi uma casualidade? Todo município deveria ter. O estado do Rio Grande do Sul tem,
Porto Alegre também tem. São poucas as cidades do Brasil que já instalaram o Conselho. Nós, inclusive, temos também a lei para a criação do Conselho Estadual, mas está lá na Assembleia engavetada. Está engavetado. Está no armário. Não, Ali alguém vai ter que chegar e levantar aquilo de novo. Certo. E a OAB pode ajudar os municípios, as pessoas que tiverem o interesse em abrir esses comitês, essas comissões municipais? Quem é que pode ajudar? Os conselhos? A OAB pode, sim. A OAB, normalmente, ela em conselhos paritários, a OAB sempre tem uma cadeira, né? Para auxiliar justamente o conselho na parte jurídica, né? Na orientação jurídica. Vai depender. Mas depende do movimento social ter força junto aos vereadores, porque é através de criação de lei, né? Então, no caso, o movimento social tem que dar uma pressionada lá na Câmara de Vereadores para conseguir criar. Margarete, antes de entrarmos na programação dos temas que serão discutidos neste 9º Congresso Nacional LGBTI, você falou uma coisa que eu acho de fundamental importância: identidade versus expressão. Identidade de gênero versus expressão de gênero. Tem uma sutil diferença nesses dois substantivos, adjetivos, né? Sim. Seria, no caso, são adjetivos, né? De gênero. Adjetivos. Né? E o que é identidade de gênero, então? Então, identidade de gênero seria como você se sente, seria a sua essência, né? É como você pensa. Como eu vivo a minha sexualidade. Não é somente a sexualidade, como você vive a sua vida. Vamos separar do sexo, porque esse é o grande equívoco. É que todo mundo relaciona gênero com sexo. Nós estamos falando de gênero. O gênero não quer dizer somente, não está atinente somente às questões sexuais. Tem a ver com a vida dele, como é que ele é socialmente, como é que ele se comporta socialmente, como é que ele se sente. Então ele não está ligado diretamente à sua sexualidade somente, também, né? Então a identidade de gênero seria a sua essência, como ele se sente, como ele pensa, como ele é, né? Então, essa é a sua identidade de gênero. A expressão de gênero é como ele se manifesta, como ele se veste, como ele se apresenta. Entende? Que pode ter variações. A identidade é uma. Pode ter variações. E é aí que está o grande problema da aceitação, será, Margarete? Da discriminação, dos problemas mentais que envolvem essa questão toda? Eu acho que tem muitos problemas atravessando aí, né? Tem muitos recortes atravessando esses dois eixos, digamos assim. Eu penso que o que incomoda aqueles que não compreendem, aqueles que não querem, entre aspas, aceitar, porque ninguém está pedindo aceitação, né? Mas se fala muito nisso, né? Eu aceito o LGBT. Nenhum LGBT está pedindo para ser aceito. Respeitar. Eu acho que todo indivíduo tem que ser respeitado, independente da sua condição de identidade de gênero, independente da sua condição de orientação sexual, porque é isso que a gente tem que separar. Identidade de gênero, expressão de gênero e orientação sexual. Orientação sexual e afetiva seria com quem eu desejo amar, com quem eu desejo me relacionar. Então eu vou ser homossexual, heterossexual ou bissexual. Isso é orientação sexual, que não tem nada a ver com o gênero, né? Ou tem tudo a ver com o gênero, mas é que as pessoas confundem. Quando se vai falar de gênero, todo mundo imagina que é falar de homossexualidade. Infelizmente, os governos hoje, por conta dessa falaciosa ideologia de gênero, que foi uma criação. Não existe ideologia de gênero. Não existe isso. Isso é uma mentira. Isso é uma criação daqueles que não querem que a sociedade se forme pelos casais homoafetivos, daqueles que não querem em que os transexuais sejam inseridos na sociedade, normalmente como qualquer um outro cidadão. Isso parece que tem um viés religioso, né? Tem um viés religioso, daí eles argumentam a Bíblia, né? Que só tem homem e mulher, só tem macho e fêmea, enfim. Então a gente sabe que é uma coisa estreita, né? Com o atual estágio de desenvolvimento da humanidade, é uma visão bastante estreita, né? Eu acho muito estreita você pegar uma lei mosaica criada há 3.000 anos antes de Cristo, basicamente. Aliás, 1.500 antes de Cristo. 1.500 anos antes de Cristo. Né? Que foi criada aos costumes da época e trazer ela para a atualidade. Então são 3.500 anos depois. Né? É muito tempo. Então
as leis são criadas sempre à analogia dos costumes. Então, como nós viveremos atualmente 3.500 anos com as leis, então eles fundamentam naqueles critérios. Naqueles critérios. Já deu, né? Essa lei já está vencida, né? Digamos que sim, até porque depois da lei mosaica veio o cristianismo, né? Então nós temos aí, a lei mosaica foi a preparação para o Cristo vir. Então o Cristo veio e colocou o Evangelho. E Cristo, né? Nós aqui vamos até, me permite falar, Cristo andou ao lado de quem? Das prostitutas, dos leprosos, dos escravos, dos pobres, dos párias da sociedade. Ele só andou ao lado daqueles que eram marginalizados à época. Ele jamais condenou alguém, jamais julgou alguém e amou a todos como se fosse irmão dele. Então eu não consigo entender hoje alguém se dizer cristão e não pensar da mesma forma que Cristo pensou, né? Então não pode ser cristão. Muito bem. Margarete da Silva Hernandes, que é a presidente da Comissão de Direito Homoafetivo e Gênero da OAB aqui de Santa Catarina, que está promovendo esse 9º Congresso Nacional aqui em Floripa, que acontece dias 25, 26 e 27 de setembro. Aonde vai ser aqui lá na OAB? Vai ser na OAB, aqui na Avenida Beira-Mar Norte, né? Na sede da OAB, na seccional. Quem pode participar? Todos podem participar. Ele é aberto ao público, né? Tem uma taxinha para R$50 para qualquer pessoa. Estudantes e jovens advogados pagam 25. E qualquer pessoa pode participar. Não é um evento apenas fechado para advogados ou para movimentos sociais. Não. Está aberto ao público. É aberto ao público. Dias 25, 26 e 27. E a inscrição é na página da OAB mesmo, né? A inscrição é feita na página da OAB, né? A www.ifensc.org.br. Aí entrem no link eventos, vai aparecer o nosso congresso ali, 9º Congresso Nacional de Direito LGBTI. Clica ali e já faz a inscrição. E assim, é um evento que não somente terão pessoas, operadores do direito, né? Terão também pessoas psicanalistas, pessoas do movimento social, né? Nós vamos trazer aqui o Tony Reis, que é o presidente da Aliança Nacional LGBTI. Nós vamos trazer a Bruna Benevides, que é a vice-presidente da ANTRA, Associação Nacional dos Travestis e Transsexuais. Nós vamos trazer a Mônica Benício, que é a viúva de Marielle. Nós vamos trazer a Letícia Lanz, que é psicanalista. Que é uma referência, inclusive. A Letícia Lanz é uma referência nos estudos de gênero no Brasil. Ela é essa aqui é de Curitiba. Curitiba. Esse pessoal todo vai estar aí palestrando e muitos outros. Todos palestrando nesses dias todos aí. Legal, legal. Maria Berenice Dias, que é a nossa grande mestra, a nossa jurista mor, né? Não podemos deixar, ela que vai fazer a nossa palestra de abertura, a doutora Maria Berenice Dias, que foi a pessoa que deu o primeiro voto em favor da união estável entre pessoas do mesmo sexo, entre duas mulheres, lá quando ela era desembargadora no estado do Rio Grande do Sul. Né? E que criou essa palavra homoafetivo foi a da doutora Maria Berenice. Margarete, e vão ser discutidos temas de gênero, de escolha, questões trabalhistas, questões de políticas públicas, Exato. De leis, de movimentos sociais. O que você acha mais relevante nesse congresso? O que você está esperando desse 9º congresso? Olha, nós estamos tentando nesse congresso, a nossa comissão, juntamente com a comissão do Conselho Federal, com a doutora Raquel Castro, que é a presidente também, nós tentamos trazer temas novos, bastante atuais, a respeito da comunidade LGBTI, temas polêmicos, né, para serem debatidos. Por exemplo, o relacionamento dos poderes instituídos com o movimento social, que é complicado. Né? Vai ter uma mesa falando sobre isso. Nós vamos ter uma mesa falando sobre intersexuais, que ninguém fala sobre eles. Intersexuais é uma antiga hermafrodita. É aquele que nasce com uma ambiguidade biológica. E pode operar, né, fisicamente para escolher um... Ele pode ou não pode, né? Não é obrigado a operar também, né? Ele pode fazer cirurgia ou não, mas infelizmente, antigamente, não antigamente, ainda se faz. Muitos pais, ao verem essa ambiguidade, resolvem fazer uma cirurgia por eles, né? E às vezes a criança nasce e é totalmente oposta àquilo que foi escolhido. Então, por isso a gente trabalha, né, com essa possibilidade da criança depois atingir a maioridade querer fazer outra ou escolha. Até na adolescência como é que ele quer. Ou não, né? Não quero fazer cirurgia. Também. Margarete, para a gente fechar, que conselho dá para deixar para o telespectador
que tem alguém na família, assim, como é que seria legal, saudável tratar a questão da sexualidade com seus pais? Olha, eu vejo o seguinte, nós hoje temos nós vivemos uma revolução social muito grande. Eu penso que a sociedade se transforma. A cada momento? A cada momento, né? Existem muitos avanços, tem retrocessos, mas isso é normal quando tem muito avanço. Então, faz parte do movimento. Eu penso o seguinte, que todas as famílias que tiverem uma transexual ou um transexual em casa, que hoje eu vejo mais problema nessa qualidade, porque são pessoas que nascem com a genitália, com o biológico oposto ao seu gênero. Então eles sentem-se, nascem às vezes com um pênis e se sente uma menina, né? Ele quer fazer coisas de menina, ele quer brincar de boneca, ele quer se vestir como menina. Então muitos pais levam para psicólogos, ficam desesperados, às vezes querem medicar. Eu acho que podem sim levar num psicólogo sem problema algum, mas sem medicação nenhuma, porque isso é uma coisa da natureza dele. Então eu penso que amar o seu filho como ele é e deixar ele ser o que ele é o essencial. É a melhor escolha, né? E saber respeitando a natureza dele, porque é natureza, né? Não existe escolha. Ninguém escolhe em ser gay ou ser lésbico ou ser transexual. As pessoas são. A minha palestra chama A Natureza do Ser, né? Porque a gente é. Então eu não escolhi, a gente é. Então quando Platão já dizia, né, que a natureza é cruel porque não tem como ser mudada. Então não adianta nós queremos mudar a natureza de Deus, né? Essa coisa de cura gay, isso aí não existe, né? Isso é uma falácia. Uma falácia horrível. Quando é que vai ser a sua palestra? No primeiro, segundo, terceiro dia? Vai ser no último dia, né? Porque nós temos... nós temos 3, no terceiro. Tá, no terceiro dia. 27. Consulte a programação completa em www.oabifemsc.org.br e inscreva-se ali também e vá participar dessa discussão, né, que foi muito saudável e proveitosa. Obrigada. Obrigado pela presença. Felicidades no 9º Congresso. Obrigada. E obrigado você, telespectador, por acompanhar este Presença e acompanhe-nos no nosso canal no YouTube também.